Boa noite a todos. Esse evento ele é promovido pela Escola Paulista de Psicanálise e o Instituto Sandra Ferenczi, hoje com parceria do GPH, Grupo de Pais Homossexuais. Eu queria primeiramente agradecer a Livraria Martins Fontes pelo espaço, pela oportunidade, a presença de todos. E hoje, o tema desse ano vai ser psicanálise e homossexualidade, diversidade sexual, na verdade, que é uma continuação da nossa jornada do ano passado e foi um resumo do que o Instituto Santa Ferenczi desenvolveu no ano de 2013. O Instituto Santa Ferenczi é o Instituto de Estudos Avançados da Escola Paulista e tem como foco a questão da diversidade sexual e da psicanálise. Hoje nós vamos, o tema da palestra de hoje é homossexualidade, preconceito e intolerância familiar, com a professora doutora Edith Modesto. A Edith Modesto é escritora, professora universitária e pesquisadora, mestra e doutora em semiótica francesa pela USP, terapeuta, psicanalista, especialista em diversidade sexual e questões de gênero e escritora de livros de ficção juvenil para 5 editoras. Tem hoje na livraria esses 2 livros que vocês estão vendo aí. Tem poucos exemplares desses 2 livros, que é Mãe Sempre Sabe, Mãe Sempre Sabe e Vidas em Arco-Íris. E hoje eu descobri que ela tem quantos para juvenil? De ficção juvenil deve ter uns 12, 13, ao todo deve ter uns 17. Uns 17. E hoje eu fiquei sabendo que a Edith, quando ela está meio estressada, ela escreve livro infantil juvenil. Olha que coisa linda. Não é lindo isso, gente? Meu hobby. Você está estressado, você escreve livro. Não estou com exercício. Que maravilha. De uma modesta. Além de tudo, é modesto. É para contrabalançar a arrogância. Já está no sobrenome. E ela é presidente também do GPH, Grupo de Pais Homossexuais, que é uma ONG destinada a ajudar as famílias cujos filhos não são só homossexuais, mas de LGBTs, mas se colocar LGBT, segundo ela, a mãe sai correndo. Eu queria lembrar também que para vocês que lá tem uma lista de presença, eu peço vocês para assinar, porque aqueles que precisarem de certificado, é aquela lista de presença que a gente vai emitir os certificados, tá? Então escrevam com principalmente e-mail, nome, bonitinho, vai ser bem legível para a gente poder confeccionar o certificado de vocês que vai por e-mail, tá? O eletrônico que vai por e-mail. E também lá tem um flyer de um curso que vai ter na USP, no PPLESH, sobre essa questão da homossexualidade, de LGBT, diversidade sexual. E para quem estiver interessado, por favor, deixe lá o telefone, nome e e-mail para a Edith enviar maiores informações, tá? Então lá tem um flyer e também tem um flyer da Escola Paulista de Psicanálise, os cursos que a gente vai ter esse ano. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra para a professora doutora Edith Modesto. Muito obrigado por ter vindo. Então, depois dessa apresentação toda, eu fiquei até sem ganas. Boa noite a todos, obrigado pela presença, né? Eu agradeço o convite, né, dos colegas e amigos da Escola Paulista de Psicanálise e agradeço demais o convite para a parceria com eles, com o Instituto Sandra Ferenczi. Eu fiquei muito honrada, né, com esse convite, estou muito animada de fazer coisas muito legais, vamos ver, né? Eu, além do que ele falou, eu trabalho com jovens transexuais também
E eu sou parceira do Hospital das Clínicas, do Instituto Humanos, do Grupo Humanos, dirigido pelo Dr. Sade. É uma coisa muito importante que está acontecendo, né? Começou agora no Brasil, em 2013, esse trabalho que era feito por uma pessoa ou outra. Por exemplo, eu fazia, né? Um pouquinho, e outros poucos faziam um pouco. E agora, no HC, o Dr. Sade resolveu, né, juntar todo mundo que se interessa, e eu faço parte desse pequeno grupo que trabalha com jovens transexuais no Hospital das Clínicas. Isso é um avanço muito grande. Começou em 2013. Eu estou dando esse curso na USP, que começa no final desse mês. Quem tiver interesse, como o Ale falou, o professor Ale falou, deixa um e-mail para mim, para eu mandar as informações. Esse curso é um curso de pós-lato sensu, aos sábados de manhã, é na USP, tem certificado, e você só paga R$100 por causa da papelada, né? E das despesas com os papéis. Então, quem se interessar por fazer o curso, são 8 aulas, 8 sábados de manhã. A introdução do curso é mais ou menos o que nós vamos conversar hoje, né? Eu vou só desenvolver um pouco mais as ideias, e eu gosto muito de fazer o curso conversando com as pessoas, né? Debatendo os assuntos. E não consegui tanto no curso passado, as pessoas ficavam muito caladas. E eu gostaria de que esse curso agora, que começa no final de março, as pessoas dessem ideias, das ideias delas, e participassem, né, mais do que é falado, né? Bom, no GPH, eu sou presidente do GPH, nós sempre temos 5 projetos em andamento. Os principais são o Amor Vence. O Amor Vence é para a paz de LGBTs, e o Projeto Purpurina, que é o projeto para os jovens LGBTs, né? Nós temos encontros mensais e a gente divulga esses encontros. Nós trabalhamos com protagonismo juvenil. Quem dirige o trabalho são jovens. Nós temos jovens coordenadores, alguns até estão presentes, né? Fico muito feliz de ver vocês aqui. Então, e rapazes e moças, né, que ajudam. É um trabalho voluntário, eles não ganham nada, eles trabalham bastante tentando ajudar seus pares, né? Além desses 2 projetos, nós temos esse dos transexuais, né, que se chama Projeto Travessias. Nós temos jovens transexuais também nos encontros. Além do Projeto Travessias, nós temos o Projeto Universidades. Eu fiz parceria primeiro com a USP, depois com várias universidades de São Paulo, né, para que eles mandem alunos para os nossos encontros do Projeto Purpurina. Uma das coisas que as pessoas sempre me falavam no início, eu ficava um pouco preocupada, é que eu estava formando um gueto. E eu não queria formar guetos, né? Com o Projeto Universidades, nós vimos que não é um gueto, porque há jovens heterossexuais que vão ao Projeto Purpurina, e isso enriquece muito, muito, muito o trabalho, né? Os jovens escolhem assuntos. Por exemplo, o próximo encontro, que vai ser no 2º domingo por causa do Carnaval, os jovens escolheram falar sobre o preconceito dentro da comunidade LGBT. E eu acho um assunto incrivelmente importante, né? O jovem conversar sobre o preconceito que está dentro da comunidade LGBT. Foi uma coisa que me deixou bem atrapalhada no início do Projeto Purpurina. Porque eu falei, meu Deus, eu vim aqui para trabalhar contra o preconceito dos heterossexuais. E chego aqui e vejo um monte de preconceito, talvez até mais, né? E eu fiquei muito atrapalhada, eu consegui entender. E agora eu entendo. É fácil até de entender, o ovo de Colombo. Mas eu não vou contar para que vocês
apareçam no encontro para saber por que dentro da comunidade LGBT tem tanto preconceito, né? Então fica... eu peço que aqui tem lugar, viu? Aqui na frente tem lugar vazio. Amor, tira minha bolsa e fica sentada numa cadeira, por favor. Tem lugar ali onde está sentada a minha bolsa. Então, eu tenho o último projeto que eu não falei, que é o Desconstruindo Preconceitos. Eu viajo para cidades do interior, eu faço um trabalho lá com pais e jovens, eu tento começar os projetos nas cidades. Então, por exemplo, fiz isso em Sorocaba. Sorocaba já está caminhando sozinho, eu só estou dando uma monitoria pela internet e vou lá só de vez em quando. E agora eu vou começar na cidade de Salto. Em Salto, eu vou durante 6 meses para lá, todo mês, e começo o trabalho, depois escolho pessoas que eu vejo que têm o perfil e entrego o trabalho para as pessoas de Salto, para começar. E esse trabalho está dando certo, eu estou bem feliz. Eu também faço trabalho para o Senai e para outras instituições estaduais e municipais que me convidam e tal. E esse é o Derrubando Preconceitos. Então são esses 5 projetos. Eu vou começar com algo que vocês podem não entender bem, mas faz parte do que eu vou falar e é muito importante. Eu vou fechar depois comentando o que eu vou falar agora, né? Eu trouxe depoimentos desta semana, não é coisa do ano passado, não é de 10 anos atrás, é desta semana, de uma mãe. Essa mãe me escreveu em fevereiro de 2014, agora, né, o seguinte. Eu vou reler alguma partezinha ou outra só, né? Sou mãe, estou desesperada. Meu filho de 20 anos me contou que é homossexual. Eu tenho amigos homossexuais e temos bom relacionamento. Mas ao ouvir do meu filho, eu entrei em depressão. Um sentimento confuso de revolta, de vergonha. Eu não sei o que pensar, eu não sei o que fazer. Me ajude a aceitar. Sempre tivemos um bom relacionamento, um relacionamento de respeito e carinho. Eu não quero perder isso com meu filho, mas eu não estou conseguindo lidar com isso. E eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu preciso de uma orientação. Essa é uma mãe que me escreveu no dia 17 de fevereiro. Outra mãe. Meu nome é Juliana, eu moro no interior de São Paulo, tenho 32 anos e tenho um filho de 13 anos. Quando ele nasceu, foi uma festa. Com o passar dos anos, fomos percebendo, eu e o pai dele, que ele só gostava de coisas de meninas. Com 1 ano e meio, ele só queria ficar com os meus sapatos de salto alto pela casa. Passando os anos, ele só tinha coleguinhas meninas na escola. Com 6 anos, ele começou a frequentar psicóloga, por exigência do pai. Mas cada ano a gente notava que ele não melhorava. O jeito dele ficava cada vez mais efeminado. Aí eu me separei do pai dele, porque o pai dele nunca aceitou essa realidade, quer dizer, já jogou a culpa da separação no filho, né? Que é o que as mães costumam fazer, né? Que aí a culpa da separação dos pais é o filho homossexual, né? Que é uma beleza, porque esse menino ou essa menina vão levar essa culpa pro resto da vida, né? É uma beleza, isso acontece direto, né? Bom, aí ela se separou. 1 mês atrás, ele se assumiu homossexual. Ele tem 13 anos e disse que gosta de meninos. Para mim, o meu mundo desabou. Eu não consigo enfrentar essa realidade. O pai dele não pode nem tocar no assunto. Por favor, me ajude, eu estou desesperada. Eu não quero perder o meu filho, não estou sabendo lidar com isso. Observem que a outra mãe nunca percebeu nada, e há mães que nunca percebem,
e ficou desesperada. Então a gente fala, bom, o menino dela já tinha 20 anos, ela nunca percebeu nada, de repente levou essa paulada, então dá para entender que ela ficou desesperada. Mas essa mãe, desde que o filho dela nasceu, ele está mostrando que ele não é aquilo que ela esperava que ele fosse. Não adiantou. Ele tem 13 anos, assumiu que é homossexual, que gosta de meninos, o mundo desabou, ela não consegue enfrentar essa realidade do mesmo jeito que a outra. Ué, e todos esses anos o menino mostrando que ele é diferente da maioria e não adiantou absolutamente nada. Eu quero que vocês guardem isso que eu estou falando agora, por favor, guardem. Uma menina de 15 anos, pulando um pedaço, é muito complicada a minha relação com meus pais agora, principalmente depois que eu me assumi. Talvez meu pai falasse com a senhora, ele é mais flexível. Já a minha mãe é muito complicado, ela é extremamente homofóbica. Assim que ela soube que eu me cortava, ela se corta, ela quis me ajudar. Foi procurar médico, psicólogo, mas meu caso era bem grave. Eu fui encaminhada mesmo para um psiquiatra. Com 15 anos, eu parei de tomar os remédios, não quero mais tomar, me dá alergia. Eu tive alergia, parei de tomá-los. E deixei de ir à terapia. Quando a gente briga, minha mãe acaba dizendo palavras que me machucam muito. E eu não suporto essa dor. Eu prefiro sofrer fisicamente e aí eu me corto. Me ajude, por favor. Moça de 23 anos. Tenho 23 anos, sou lésbica. Namoro há 4 anos. Namoramos à distância, mas agora queremos ficar juntas. E aí chegou a hora de contar para minha mãe. Hoje eu moro sozinha. Há praticamente 3 meses, eu tenho a minha independência, trabalho desde os 14 anos, mas sempre fui muito ligada à minha família. Às vezes o desespero é tanto que eu penso em me matar, em sumir sem deixar vestígios. Não durmo, não consigo comer e penso nisso 24 horas por dia. Choro o tempo todo. Já li todos os seus livros, li todas as suas reportagens, e papapá. Eu e minha mãe nunca fomos amigas de sentar e conversar. Eu expor a minha situação, mas eu quero me aproximar dela. Eu quero que ela seja minha melhor amiga. Eu me cobro essas horas que eu preciso. Eu não quero mais mentir. Eu não quero mais omitir nada. Eu quero uma mãe. Me ajude, por favor. Porque aí falar, mas a outra moça, ela tinha só 15 anos. Ela é dependente dos pais, né? Não crescer mais, ficar independente, ganhar o seu próprio dinheiro, a pessoa vai viver a sua vida. Mentira! Mentira! Não é assim que funciona. Todo mundo quer ter família, todo mundo quer ter pai e mãe. Todo mundo quer se sentir querido, todo mundo quer se sentir amado. A pai e mãe estão internalizados na gente. A gente vai morar na China. A gente leva uma mãe boa dentro da gente ou uma mãe má dentro da gente. Não adianta. Esse negócio de dizer, não, estuda e se forma. Claro, se não tem jeito, vai fazer o quê, né? Mas não venha com essa história que tudo bem. Não é tudo bem. Essa moça me escreveu agora em fevereiro. São mensagens de agora, aqui, 13 de fevereiro, quinta-feira. Eu trouxe mensagens desta semana. Não é coisa antiga, de anos, não. E agora um garoto de 16 anos. Tenho 16 anos, moro numa cidade muito pequena. Eu sou muito tímido, muito sem amizades. No final do ano passado, eu resolvi contar para minha mãe sobre a minha orientação sexual. Acho que foi no mês de novembro do ano passado. Quando eu contei, eu não esperava a reação dela. Ela disse que era uma fase.
perguntou se meus amigos estavam fazendo a minha cabeça. Enfim, ela não me aceitou. Digamos que na hora que eu contei, eu fiquei tonto. Eu esqueci meu nome, eu esqueci em que data estávamos e eu esqueci onde eu estava. Vocês ouviram? Vou repetir. Na hora que eu contei, eu fiquei muito tonto. Esqueci meu nome, data e onde eu estava. Foi muito complicado. Nem dormimos e a semana tinha virado um inferno. Só via minha mãe chorando, rezando, pedindo a Deus para me curar. Eu escutei cada coisa que até pensei em me matar. Ela já me disse que eu estava doente. Ela tem vezes que xinga os gays. Ela já me disse coisas que eu nem consigo falar com você. Eu já chorei litros e litros, escondido. Bom, depois de um certo tempo eu achei que tudo iria mudar. Porém nada mudou. Ela não aceita. Eu tive que desmentir tudo que eu contei para ela. Eu disse que eu estava brincando, que eu era hétero, que eu mudei, que eu nunca ia ser gay. Porque estava muito complicado, doía demais, dói demais, dói muito ver que ela não se importa comigo. Pulando um pedaço. Moro no interior de uma cidade onde o preconceito rola à toa. Meus amigos mesmo, se descobrem que eu sou gay, me abandonam rapidinho. Aqui é um lugar de velhos costumes. Não mudaram muito, isso faz com que eu sofra mais ainda, com medo de me descobrirem, porque nem amigos gays eu tenho aqui. Eu vou acabar sozinho, eu vou acabar aqui onde eu moro, sem nenhum amigo. Não vou sequer ter um amor. Ele tem 16 anos. Enfim, sobre o assunto eu já não consigo mais conversar com minha mãe. Eu não tenho coragem de tentar fazê-la aceitar. Eu não aguento mais isso. Ela me xinga, ela reza. Decidi que eu não vou falar mais nada para ela. O que eu a vi sofrendo me matou pouco a pouco. Me mata. Eu tomei fobia de tentar qualquer meio de explicar a ela. Eu sinto vergonha de mim agora. Minha mente está fraca, depois de tantas brigas constantes com minha mãe. E eu cheguei num estágio que eu não suporto mais nada. Digamos que eu já passei mal 2 vezes, que eu fico como um doente mental. Depois eu melhoro. Hoje meu maior medo é não conseguir ficar ao lado das pessoas que me apoiam, que eu nunca conheço um gay pessoalmente, que eu fique sozinho e fique infeliz para sempre. E assim por diante. Bom, aí, acho que chega, né, de exemplos. Eu vou ler o que eu escrevi para esse menino, para vocês. Eu escrevi o seguinte: querido, gostei muito de conhecer você, mesmo que só por e-mail. Mesmo a sua cidade sendo muito pequena, eu tenho certeza de que existem gays aí. Os gays são muitos, mas infelizmente ficam escondidos de medo do preconceito. Eu quero muito ser sua amiga, mesmo eu tendo idade para ser sua avó. Posso ser sua avó? Eu entendo que sua mãe tenha dificuldade de te aceitar, mas sei o quanto você está se sentindo sozinho, está com medo de não ser feliz. Você vai ser feliz, eu tenho certeza. A sua ideia de vir para São Paulo ou para outra cidade grande é ótima. Quem sabe você estuda bastante e entra numa faculdade pública de cidade grande. Se for São Paulo, poderei te ajudar. O que acha? Querido, você é uma pessoa normal como qualquer outra, só que faz parte de uma minoria homossexual. No Brasil, as pessoas ainda são muito preconceituosas contra as minorias, principalmente nas cidades pequenas. Com o tempo, sua mãe vai te aceitar, principalmente se ela vir que você está bem, que você está feliz. Agora não adianta mesmo lutar, porque ela está muito decepcionada em relação aos sonhos dela, de você ser como a sociedade diz que você tem que ser. Sociedade burra, pois as pessoas são quem são. O que importa é a pessoa ter valor,
ser uma pessoa de caráter, e eu sei que você é. Querido, você não vai ficar sozinho. Você vai namorar e até casar, se você quiser, como qualquer pessoa. Agora vai ter de ter paciência. Eu vi que você escreve bem, é inteligente, você vai entrar numa faculdade e vai vir para São Paulo e ficar perto de mim. Eu vou encaminhar o seu e-mail para os jovens coordenadores do Projeto Purpurina e vou pedir a eles que façam amizade com você. Quem sabe você conversa com eles, quem sabe você se enturma. E realmente os jovens do Projeto Purpurina estão escrevendo, estão conversando com ele. E ele tem me mandado e-mails de muita alegria, de muita satisfação. Né? Esse é o nosso trabalho. Né? E isto que eu li não foi só para falar do trabalho. Nós vamos conversar sobre isso durante a palestra, do ponto de vista da psicanálise. Eu vou pegar um chiclete aqui, eu tenho falta de saliva, um problema de saúde. Vocês me desculpem, mas eu tenho que ficar mastigando chiclete. Quando eu falo muito, me dá esse problema. Gente, quem faz psicanálise, quem é psicanalista, percebeu que nessa minha mensagem desse garoto, a neutralidade foi zero. Vocês viram? Eu trabalho na base da identificação. Eu trabalho com base na empatia, como Ferenczi fazia. Eu sigo Ferenczi, mas não em todos os casos. Essa é a nossa dificuldade. Nós não podemos trabalhar com todos os pacientes da mesma maneira. Você sabe que o assunto homossexualidade é motivo de controvérsias quando se pensa nele a partir da psicanálise. Na minha opinião, Freud foi um gênio muito além da sua época. Ele se preocupou muito com a homossexualidade. Ele abordou a diversidade sexual em vários momentos de sua obra. Ele oscilou muito no que ele falava. Ele falava, desfalava, ele ia, ele voltava. Mas eu gostaria que vocês se lembrassem que oscilações no modo de pensar são características de um pesquisador. Por isso os conceitos freudianos mudavam com o tempo e muitas vezes se apresentavam contraditórios. Eu admiro Freud, porque ele era um cara tão corajoso que ele era capaz de dizer, eu errei, e voltar atrás. E depois voltar atrás aquilo que ele tinha voltado atrás. Esse cara é o cara. É o cara. É aquele que em 1900 e nada falou coisas que nunca ninguém tinha falado. E era uma pessoa rica, da alta burguesia da época. Então o que ele tinha internalizado de preconceito não era brincadeira. No entanto, ele tinha a humildade do pesquisador, do verdadeiro pesquisador. Por isso, tantas idas e vindas. Ele tentava, naquela época, gente, naquele trabalho dele de 1905. Nós estamos em 2014 e tem psicanalista falando merda, sem parar. 2000 e... Falei errado. Não, 2014. Não. E Freud, no começo do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Freud foi ligado ao biológico. Ele foi essencialista, mas ele entrou com o construcionismo. Ele foi o precursor do construcionismo. Esse parâmetro do construcionismo social, que hoje está tanto em voga, né, e que foi desenvolvido, graças a Deus, por vários pesquisadores, Freud já falava de construcionismo. Só que ele
também era essencialista, como não podia deixar de ser. Há alguma coisa em que a gente tem que ser essencialista mesmo, né? As escolhas essencialistas de Freud mesclam-se com pensamentos e afirmações construcionistas. Se vocês lerem Freud com atenção, vocês vão ver. Outra coisa é que Freud usava parâmetros binários, como, por exemplo, masculino versus feminino, e mesclava esses parâmetros binários com parâmetros dialéticos. Ele também falava de graus, por exemplo, graus de masculinidade e feminilidade. É a base das teorias mais modernas sobre diversidade e orientação sexual e questões de gênero, que eu desenvolvo no meu curso na USP. A base, Freud já estava com ela, e eu posso mostrar isso para vocês no curso. Freud é uma pessoa de se tirar o chapéu, gente. Não é qualquer um, não. Agora, o que é importantíssimo é que Freud não se limitou ao biológico e ao construcionismo para explicar a sexualidade humana. Ele postulou uma sexualidade psíquica fundada no inconsciente, uma psicossexualidade que ele disse universal. Então, a partir de Freud, nós temos os parâmetros biológico, que é o essencialista, construcionista, a sociedade, os grupos sociais construindo os conceitos, e o psíquico, fundado no inconsciente. A partir de Freud, nós temos esses três parâmetros. Eu estou falando de essencialista sem explicar o que é essencialista, mas no decorrer vocês vão entender o que é essencialista. O Freud, ele disse que não considerava os homossexuais como pessoas degeneradas, nem pessoas com características especiais. Isso em 1900 e nada. Importantíssimo. Para Freud, diferente do animal que cruza para procriar, o ser humano é movido pela pulsão. Isso faz de homens e mulheres seres desejantes, impulsionados pela libido e capazes de sentimentos e paixões. Com o conceito de pulsão, o Freud reverteu todo o pensamento da época. Isso está em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, né? Agora eu vou perguntar para vocês, tem alguém aqui que tem filhos? Levanta a mão, por favor. Alguém me levanta a mão alto, né? Vocês estão com vergonha de ter filhos? Amor, você tem 7, levanta a mão. Oh, meu Deus. Então eu vou fazer uma pergunta. Como é que você chama? Eu? Denner. Denner? Denner, quantos filhos você tem? Uma menina. Menino. Quantas vezes você transou já na sua vida que se calcula? Faço ideia. Calcula quanto? Não sei. Uma 100, vai. Amor, quantos filhos nós tivemos? Filhos? 7. Quantas vezes nós transamos até hoje? Milhares. Quem mais? Levantou a mão. Você concorda? Ainda bem. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Gente, conclusão disso que eles falaram. O homem é um ser sexualizado. Quando eu falo homem, eu estou falando homens e mulheres, porque, como vocês sabem, o machismo também passa para a língua, né? O machismo está na língua. Eu falo homem genérico, homem e mulher. O ser humano. O ser humano é um ser sexualizado. Transa por prazer. Procriar é uma decorrência possível. Vou repetir. O ser humano é um ser sexualizado. Ele transa por prazer. Procriar é uma decorrência possível. Você pode escolher não procriar. Você pode procriar sem querer. Esquece a camisinha, esquece de tomar frio. Mas você não está transando
para ter filhos, na maioria quase absoluta das vezes. A nossa sociedade, a maioria das sociedades, é muito hipócrita, porque esses conceitos judaico-cristãos ficam internalizados na gente também, né? Então, a gente tem essa, inconscientemente, essa coisa que transar para ter filho. Não é. Freud já dizia, o ser humano é um ser sexualizado. Diferente do animal, o ser humano transa por prazer. E mais, uma coisa maravilhosa, desculpa, não só por prazer, também com afeto, paixão. Se você conseguir transar, além de por prazer, com afeto, com paixão, melhor ainda, né? Sortudo você, né? Sortuda você, né? Que transa, além de por prazer, com afeto, né? Não é sortudo? Eu sou. Meu marido é sortudo, não é, amor? Além disso, Freud disse, eu não vou citar, porque fica comprido, fica livro e tal, página tal, viu? Me desculpe, viu? Freud disse que o ser humano possui uma bissexualidade constitucional. Isso é, todos nós somos bissexuais por um período. E claro que isso pode resultar em homossexualidade. Há uma possibilidade da pessoa se tornar homossexual. Tanto a hétero como a homossexualidade são posições libidinais identificatórias que o sujeito alcança na particularidade da sua história. Gente, Freud disse isso. A homossexualidade e a heterossexualidade são posições libidinais que o sujeito alcança na sua história. Quando Freud disse isso, ele afastou a sexualidade do biológico, do paradigma essencialista. Qual é o paradigma essencialista biológico? O corpo ocupando um espaço puro, pré-social e pré-discursivo. Isso é essencialismo. O corpo, o significado do corpo não é construído socialmente. Existe um significado puro do corpo. Isso é essencialismo. O corpo não ocupa um espaço discursivo. Ele ocupa um espaço pré-discursivo. De acordo com Lacan, de acordo com Foucault, o corpo ocupa um espaço discursivo, um espaço social. É a sociedade que constrói o conceito de corpo. Foucault é ótimo, leiam Foucault. Lacan fala a mesma coisa. Eu não entendo muito bem de Lacan. Eu vou começar a estudar Lacan melhor agora. Mas eu sei que Lacan falou isso. Quando entramos no primado do biológico, como desde os primórdios as pessoas fazem, e até hoje, inclusive a maioria dos psicanalistas, o que me deixa muito decepcionado, a diferença anatômica entre homens e mulheres se transforma em discurso. Isto é, a diferença anatômica e os comportamentos constroem diferenças identitárias, diferenças culturais, constroem o lugar que cada pessoa ocupa no grupo social. Traduzindo, você tem xoxota ou tem pinto, é isso que vai construir o seu lugar no mundo, na sociedade. As diferenças de identidade são construídas a partir de você ter xoxota ou ter pinto. Se você tiver xoxota, coitada de você ainda. Percebe? Ser mulher ainda não é o melhor. Tem muito caminho pela frente para as mulheres terem direitos. Por quê? Porque o físico, o biológico, constrói diferenças identitárias. Bom, os comportamentos também. A maneira como você transa constrói diferenças identitárias. Você é melhor ou pior
dependendo da maneira como você transa. Só que, gente, olha que hipocrisia desgraçada. As pessoas transam por prazer, primeiro. Hipocritamente escondem delas mesmas isso, nem pensam nisso, né? Segundo, todo mundo transa, papai e mamãe, todo o tempo. Heterossexuais presentes que transam, papai e mamãe, todo o tempo, levanta a mão. Ah, meu marido não levantou a mão. Porque ele não é hipócrita. Gente, que hipocrisia é essa? Tudo isso está em Freud. Está lá, é só saber ler. Claro que ele ia, voltava, falava coisas, não é isso, voltava. Mas o básico está lá, isso está lá, esse cara é um gênio. Só precisa de gente que desenvolva o que esse gênio fez em 1900 e nada. Cadê as pessoas para desenvolverem isso, gente? Onde estão? Nem preciso dar exemplo com gay, né? Basta dar exemplo com mulher, né? Gente, há pouco tempo, não há muitos anos, as mulheres na nossa Constituição eram equiparadas aos índios e aos retardados mentais. Quem conseguiu mudar a Constituição e tirar as mulheres desse lugar foi uma grande amiga falecida, Florisa Beruti. Eu faço uma homenagem a ela. Ela conseguiu tirar a mulher desse josta. Bom, o termo heterossexual, ele foi cunhado em 1888, porque em 1869 um médico húngaro cunhou o termo homossexual. E tem um pesquisador brasileiro que tem um texto chamado A Invenção da Homossexualidade, que é o Ceccarelli. E ele diz que quando foi cunhado o termo homossexual, quer dizer, essa diferença já de comportamento já cunhava diferenças identitárias, então precisou de um nome, porque antes não tinha nome. A pessoa transava como queria, não tinha nome homossexual, não existia isso. Em 1869, o preconceito fez com que os homossexuais precisassem ter nome de homossexuais. E aí, em 1888, cunhou-se o termo heterossexual. Então, o Ceccarelli diz que houve a invenção da heterossexualidade. E eu pergunto, será da homossexualidade? A invenção da homossexualidade nessa época. E eu pergunto, por que não a invenção da heterossexualidade? Inventaram a heterossexualidade depois que falaram essas pessoas que transam diferente aí tem que ser marcadas com nome especial para que a gente possa acusá-las de criminosas, de doentes, para que a gente possa julgá-las mal, julgá-las negativamente, porque ainda não tinha isso, gente. Em 1869 nem tinha nome. Olha que coisa interessante. Bom, e aí, vou pular isso aqui porque é chato. Nós vimos então que pulsão é diferente de instinto, né? Aproximar pulsão de instinto, que Freud fez várias vezes isso, mas em 1900 e nada, né? Coloca a sexualidade fora do campo da psicanálise. Cada vez que o psicanalista aproxima instinto de pulsão, ele não é um psicanalista, ele que vai me perdoar. Isso não é psicanálise. Não pode aproximar o biológico do psíquico. Você não pode aproximar a pulsão de instinto, porque senão você não é um psicanalista. É uma aproximação que deixa textos equivocados, reducionistas. Pensem nisso. Freud falou em perversão. Aí todo mundo, não, porque Freud falou em perversão. Gente, perversão para Freud não tinha significado moral. Não tinha. Ele falou que as crianças
tinha um tipo de perversão. Não tinha significado moral na palavra perversão. As crianças, Freud falou que tinha perversão polimorfa. O que significa? Inclinações sexuais desviantes. Essa palavra desviante é terrível, que Freud usou. Por que é terrível? Porque é uma palavra do ponto de vista biológico e não só, é do ponto de vista moral. Desvio já tem uma implicação significativa moral. E Freud usou. No alemão. Né? Usou. Não é tradução, não. É no alemão. Tá, pois é. Mas em 1900 e nada. E em 2014? Dá vontade de matar. Dá. Só vimos já isso, dá vontade de matar. Dá vontade de matar. Bom. Mas Freud também, ele falou de estruturas, como a psicose, a neurose, a perversão, que essa escolha dessas estruturas pode ser feita tanto por um heterossexual, como um bissexual, como um homossexual. Não é só de homossexual. Mesmo que você acredite em Freud. Bom, tá bom. Tá bom, então é perversão. Mas os heterossexuais também são perversos. Heterossexual transa só papai e mamãe. Quem transa só papai e mamãe levanta a mão. Ah, não levantaram a mão, então é todo mundo perverso. Entenderam? Todos nós somos perversos, de acordo com Freud. Estou falando algo errado? Não. Bom, pulsão é uma força que nos encaminha para um objeto que nunca nos satisfaz. E isso é de Lacan, e eu acho maravilhoso. Isso é uma coisa para se pensar. Nós somos eternos insatisfeitos. Nós estamos buscando objetos perdidos que nunca possuímos. É uma fantasia que nós possuímos. Por exemplo, o seio materno. Nós possuímos o seio materno? Não. É uma fantasia. E nós ficamos a nossa vida toda atrás de algo que nós nunca possuímos. E a pulsão é isso. É uma força que nos encaminha para um objeto que nós nunca possuímos e por isso nunca nós vamos ficar completamente satisfeitos. Lacan disse, e Freud disse? Disse. Freud também disse. Lacan falou de outra maneira que Freud também já tinha dito. Chegamos no fim a que a homossexualidade é uma das possibilidades a partir de múltiplas escolhas de um sujeito. E não existe relação sexual já pré-determinada, uma relação pré-determinada entre pulsão e objeto. Isso não existe. Freud nunca disse que existia isso. Nós somos seres sexuados, queremos prazer. Não somos como os animais, que a fêmea entra no cio e eles vão cruzar para procriar. Esse não é o ser humano, não é. Por mais tristes que vocês possam ficar com isso, o ser humano não é assim. E falar que o ser humano só transa porque ele transa papai e mamãe bonitinho para ter filhinho, é uma hipocrisia do tamanho do mundo. Não existe isso. Cada um transa como quer. Se não tiver ofendendo o parceiro, transem com amor, se possível, com afeto, se possível, com a quiescência do outro. E acabou. É isso. Tão simples. Uma coisa interessante. Nós podemos dizer que a pulsão não reconhece a anatomia do corpo. A pulsão é independente da anatomia do corpo. E segundo, podemos dizer também, tudo baseado em Freud, que o desejo se dá independente dessa anatomia. E aí, se vocês pensarem bem, é a base da transexualidade. Freud nos deu a base da transexualidade. Ele não conseguiu perceber que ele estava nos dando a base da transexualidade, mas ele nos deu uma teoria da não concordância entre o anatômico, o físico, o biológico e o psíquico, entre sexo e gênero,
possibilita a transexualidade. Os transexuais existem, são pessoas, apesar de nós negarmos que eles sejam sujeitos ainda. Ainda negamos que os transexuais são sujeitos. Infelizmente. Nós negamos o direito da pessoa ser transexual. A comunidade LGBT também. A maioria dela. Freud foi uma pessoa incrível. Eu sou tiete de Freud. Ele foi um ativista da causa gay, gente. Nós tivemos um ativista. Em 1903, ele defendeu um médico gay num jornal vienense. No jornal, ele defendeu um médico gay que estava sendo atacado pela sociedade. Em 1921, Freud defendeu que analistas gays poderiam fazer parte da Sociedade Psicanalítica de Viena. Gente, no começo do século XX, um cara rico, burguês, como é que tinha essa cabeça? Não entendo. Eu, para acabar com o meu preconceito, foi uma luta, quase morri. Agora, há 20 anos, o homem lá no começo do século XX tem uma cabeça dessas. Ai, que vergonha, meu Deus. Mas em 1935, ele escreveu a famosa carta para uma mãe americana. Eu vou ler só um trechinho. A homossexualidade não é certamente uma vantagem, mas não é nada para se envergonhar. Não é nenhum vício, nenhuma degradação. Não pode ser classificada como doença. Freud escreveu isso em 1935. Eu não tinha nascido, gente, quando ele escreveu isso. Aí, 40 anos depois, em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria tirou a homossexualidade da lista de distúrbios mentais. 40 anos depois, só 40 anos depois. E 50 anos depois, só 50 anos depois, em 1985, o Conselho Federal de Medicina Brasileiro não considerou mais a homossexualidade como uma doença mental ou física e achou que estava fazendo uma grande coisa. Depois de 50 anos, gente, 50. Bom, e mais, depois de 60 anos que Freud falou que a homossexualidade não era uma doença, em 1999, o nosso belíssimo Conselho Federal de Psicologia proibiu o tratamento e cura da homossexualidade, achando que estava fazendo uma grande coisa. 60 anos depois de Freud, gente, é para se enfiar a cabeça embaixo do quê? Da latrina. Mesmo quando Freud fala de desvios, uma palavra calcada no biológico, mas ele fala em 1900 e nada, gente, vamos perdoar. Ele diz que há desvio quanto ao objeto e fala que é uma inversão. Então os homossexuais seriam invertidos. E cada vez que a gente transa, que não é papai e mamãe, viu, querida, nós também somos invertidas, viu? Você é invertidinha, viu? Agora. Outras abordagens psicanalíticas. O Bion, eu gosto do Bion de algumas coisas. No Elementos de Psicanálise, ele nos fala da natureza epistemológica da psicanálise. O que é epistemologia? Né? O estudo do saber. Né? Nós tratamos psicanaliticamente do pensar humano, do conhecer humano, da tentativa de nos aproximarmos da realidade construída por um filtro cultural. Eu, como semioticista também, linguista também, eu estou segura de que não podemos nos restringir à percepção sensorial como modo de apreensão da realidade. Deus do céu, né? Esse conhecimento nos vem desde a caverna de Platão. Será que ainda tem alguém que tem dúvida que o nosso conhecimento do mundo é construído? Os esquimós têm nomes para 7 tipos de branco. Nomes diferentes.
Eles enxergam o tipo de branco e eles falam o nome daquele tipo de branco. Nós não conseguimos enxergar os 7 tipos de branco que os esquimós enxergam. O nosso filtro cultural não nos permite enxergar 7 tipos de branco. É disso que eu estou falando. Há uma tribo nos Estados Unidos que só tem nome para cores de marrom, tons de marrom. Eles não têm nome para cor nenhuma, só para tons de marrom. Amor, você já tirou foto? Já. Tirou? É. Olha lá as fotos que você está tirando. Bom. Gente, tem um pintor belga que eu amo, chama René Magritte, eu sou realista. Ele fez uma série de quadros, eu mostro esses quadros no meu curso. Eu faço bastante propaganda, né, gente? Eu gosto desses quadros no meu curso porque eles são incríveis. E um deles se chama Quadro de um Quadro. Quando nós pintamos quadros figurativos, nós estamos pintando quadros de quadros, porque a realidade nós não sabemos quase. Nós vivemos, nós sentimos, nós pensamos, nós tentamos entender uma realidade que nós nunca saberemos além. Nós só conhecemos a realidade construída através do nosso filtro cultural. Bom, é interessante que a psicanálise, né, ela dá também instrumentos para a gente fazer uma pesquisa epistemológica das coisas, como o Guion falou. Nós sabemos, então, que nós não podemos nos restringir ao postulado de que tudo foi construído socialmente. Também. Não podemos nos restringir só a isso. Na minha opinião e na opinião de vários pesquisadores, quem é mãe de vários filhos sabe disso. Os filhos são diferentes uns dos outros. Eles já nascem diferentes. Um chora que não deixa a gente dormir nunca. O outro dorme a noite inteira. Aliás, meu filho gay não me deixava dormir nunca, porque desgraçadinho. Gente, nós não nascemos tábula rasa, não. Quer dizer, há algo que é da gente e possivelmente de herança de gerações passadas, de heranças, como você, transgeracionais. Na verdade, a psicanálise deve ir e vai em busca do valor verdade. É esse o objetivo do psicanalista também, ir em busca do valor verdade. O Winnicott. O Winnicott é muito interessante, né? Nós sabemos que o ser humano não é só sexo. Né? E o Winnicott, ele fala sobre isso de uma maneira muito legal, quando ele diz que o ser humano se funda quando o seu gesto criativo pode ser acolhido por outro ser humano. Eu acho isso muito bonito, porque ele vai além da dimensão do biológico, ele vai além da dimensão do sexual, do puramente sexual. Ele é uma trilha muito interessante para os psicanalistas pesquisarem, o Winnicott. Bom, eu fiz um levantamento de alguma coisa que eu li da posição de psicanalistas, porque eu estou falando que psicanalista às vezes pisa na bola, mas só estou falando, então agora eu vou provar. Posições dos psicanalistas quanto à homossexualidade. Alguns textos que eu li ultimamente. Psicanalista, hein? Homossexualidade como um comportamento perverso. O psicanalista escreve texto falando sobre a homossexualidade como um comportamento perverso, mas não no sentido que eu estava falando, que todos nós somos perversos, porque Freud fala isso, gente, que todos nós podemos ser perversos. O perverso de Freud é metalinguagem, é uma linguagem teórica, não é o perverso do vocabulário do dicionário, é diferente. E tem gente burra que pensa que o perverso é o perverso do dicionário. Não é. Todos nós podemos ser perversos e somos, de vez em quando, mas no sentido metalinguístico freudiano. Bom,
Acho que o ciclo da perversão, um beijo é um perverso. Pois é, porque pode ser, né? Pode ter uma avaliação de perversidade. Bom, quando o psicanalista fala sobre perversão nos textos dele, ele está falando da fixação da libido numa regressão patológica, uma coisa doentia. Há uma regressão da libido à fase anal. Tem fases, né, que Freud fala, fase oral, fase anal, etc. A regressão à fase anal da evolução psicossexual, isso é uma regressão pré-genital. É uma parada no desenvolvimento. O psicanalista escreve que o homossexual parou o seu desenvolvimento, voltou para trás. Isso é uma indicação de patologia e não de maturidade humana. O consolo aos amigos gays é que até há poucos anos a mulher estava equiparada aos índios e aos retardados mentais, né? Mas tem psicanalista que escreve isso, falando que os homossexuais têm uma patologia muito séria e não amadureceram como seres humanos. Eu li isso. Outros falam da homossexualidade como um problema de identidade de gênero, uma noção criada por Robert Stoller em 1964. O sexo se refere à dimensão biológica e o gênero se refere à dimensão psicológica do conceito de masculinidade e feminilidade. Eu atualmente trabalho com gradientes. Eu, na aula da USP, não vou falar muito sobre gradientes, eu gosto dessa dimensão de psicológica, né? De algo que se desenvolve em grau. Algumas mulheres são mais femininas, outras menos femininas. Alguns homens são mais masculinos, outros menos masculinos. Algumas pessoas são mais heterossexuais, outras são menos heterossexuais, e assim por diante. Tudo em graus, bem chegada à teoria queer, né? E eu também dou uma aula sobre a teoria queer. Bom, então, há psicanalistas que dizem que a homossexualidade é um problema de identidade de gênero, só que aí eles falam que a transexualidade é um tipo de homossexualidade mais grave. Então, há graus de homossexualidade que vai até a transexualidade. Eu não trabalho assim. Eu tenho um gradiente de identidades de gênero e um gradiente de orientação sexual, né? 10 minutos. Tem gente que escreve da homossexualidade como defesa da ansiedade paranoide e da paranoia. Fala que os homossexuais são pré-psicóticos. Isso os psicanalistas. Psicanalistas que escrevem que os homossexuais, eles são homossexuais como defesa contra a angústia. E na aula eu vou dar o exemplo dos textos que eu estou falando aqui. Tem psicanalista que fala da homossexualidade como institucionalização do desvio da libido. Então é uma coisa desviante, institucionalizada pela homossexualidade. Tem pessoas que se dizem psicanalistas que falam que a homossexualidade é algo que apareceu para extinguir a família. Acreditam que tem gente que fala isso para extinguir a família. Bom, gente, no setting analítico, eu voltando ao início, aquilo que eu li no início foi muito importante. E eu vou fechar com aqueles depoimentos que eu li, principalmente aquilo que eu escrevi para aquele menino de 16 anos. Enquanto Freud procurava a origem do sofrimento neurótico na análise do mundo interior, né, do conflito sexual e tal, as fantasias agressivas, Ferenczi procurava um tratamento psicanalítico minucioso que mais cedo ou mais tarde, segundo ele, iria revelar um trauma real. Ferenczi dizia que no fim das histórias
havia sempre um trauma real. E eu acredito em interesse. Eu acho que há mesmo. No fim da novela, a gente pode acabar chegando, na maioria dos casos, num trauma real. Isso tem acontecido no meu consultório. Na esteira de Ferenczi, de Abraham e Torok, o traumático é encontrado em cada experiência que é impossível metabolizar psiquicamente. Foi isso que nós vimos naquilo que eu li. Aquele menino, aqueles dois meninos e aquela menina estavam falando para mim: Edith, eu passei por um trauma agora que eu não consigo metabolizar psiquicamente. Aquela pessoa não consegue saber o que está acontecendo, pensar sobre o que está acontecendo, verbalizar sobre o que está acontecendo e simbolizar em cima do que está acontecendo. Então não transforma aquilo em algo suportável. E os depoimentos que eu li falam isso para nós. Nós vimos isso nas cartas das garotas e dos garotos, principalmente de um dos garotos e de uma das garotas. Traumático é tudo que contraria a formação de símbolos, portanto, contraria que a gente consiga pensar sobre aquilo, né? E quando a gente não consegue isso, né, o Torok e o marido falam muito, e é muito importante, eu achei importantíssimo isso, do surgimento dos fantasmas psíquicos, que esses jovens que me escreveram vão ter fantasmas psíquicos, que Abraham falou em 1974. Esses fantasmas psíquicos, se não tratados, eles vão atrapalhar de uma maneira incrível essas pessoas, e essas coisas podem ser transmitidas transgeracionalmente. Esses fantasmas psíquicos, eles são transmitidos transgeracionalmente. Depois de algumas gerações, eles se tornam um segredo. A criança percebe que tem alguma coisa na família, mas ela não sabe o que é. Virou um segredo, né? E esses segredos, eles desmancham partes do ego dessa criança, com resultados devastadores, de acordo com Abraham. Esses exemplos que eu li no início da palestra comprovam tudo isso aqui. A dificuldade dos pais, rapidamente. Os pais não estão somente impondo os seus sonhos. Eles estão fazendo muito mais do que isso. Eles estão impondo as regras que foram internalizadas neles. Desde que esses pais nasceram, foram internalizadas regras dentro deles, do que é certo e do que é errado. E eles querem aquilo que é certo, aquilo que eles aprenderam. São normas impostas. E aí, quando a mãe fica grávida, ela firma um contrato simbolicamente assinado no cartório com o filho de que ele vai ser heterossexual. Aquele contrato com selinho colorido. Assina a mãe, assina o pai, assina o filho. Eu sou heterossexual. E isso não tem jeito de descumprir esse contrato. É um contrato firmado socialmente com o pai e com a mãe, e não é um querer do sonho, é um dever. Aquilo tem que acontecer. A pessoa tem que ser heterossexual. Ela tem o dever de ser heterossexual. Isso tudo é da semiótica. Eu vejo o preconceito como uma paixão advinda de um legado transgeracional de imposições. O preconceito manipula os sujeitos pelo saber, pelo querer do sonho, mas principalmente pelo dever. Nesses níveis de significação, né, aparece um contrato sem saída. Não dá para quebrar esse contrato. Por isso a dificuldade desses pais, por isso a dificuldade desses jovens, por isso todo mundo sofre e ninguém tem culpa de nada.
A culpa é, se a gente quiser botar a culpa em alguém, é social. É da humanidade burra, como um todo, que vai transmitindo um monte de preconceitos de geração a geração. E vai tornando aquilo deveres, contratos assinados. É isso. A transferência, para terminar. Vocês viram que eu não tenho, naquilo que eu respondi para o garoto, não tem absolutamente nada de neutralidade. Na maioria dos meus pacientes que sofreram trauma da rejeição dos pais, é um trauma pesadíssimo, a rejeição da mãe, a rejeição do pai, para um jovem, para uma criança. Essa rejeição, esse trauma, tem que ser tratado através da linguagem da ternura que Ferenczi nos fala. Está lá no Ferenczi, a linguagem da ternura. Uma genuína sensibilidade por parte do analista, uma atitude de empatia, de benevolência, principalmente no trabalho com esse tipo de trauma, a rejeição parental. É um trauma, uma ferida na alma, que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Não tem cura. A pessoa tem que procurar ajuda, porque senão ela vai carregar isso. Ela pode se formar, pode ganhar dinheiro, pode mudar para a China. A cicatriz na alma vai junto com ela. Temos que trabalhar isso, temos que ajudar essas pessoas com traumas. E esse é um trauma muito sério e que faz as pessoas sofrerem. Pela nossa experiência, a postura de neutralidade com pacientes rejeitados pela dupla parental aparenta uma insensibilidade do analista e leva o analisando a reproduzir o trauma da rejeição na transferência e reavivar possíveis sintomas somáticos e sofrimentos psíquicos desencadeados por essa comoção psíquica. Eu tenho pacientes que passaram por outros analistas e que vieram piores para mim. Por quê? Porque o analista ele foi pela teoria ortodoxa e usou a técnica da neutralidade na transferência, do controle, da abstinência. E o que aconteceu? Aquele jovem ficou pior, tentou suicídio. Eu tenho pacientes que se cortam, são borderline, como, aliás, dois dos depoimentos que eu li são de pacientes, não são pacientes meus, mas são jovens que conversam comigo, que eu converso com jovens do Brasil todo. E eu fico muito angustiada, porque eu não tenho o que fazer com uma pessoa que mora no interior da Bahia, mora no Acre, sabe, eu queria tanto ajudar e a única coisa que eu posso fazer é por telefone e por e-mail. Eu gasto muito dinheiro de telefone, mesmo tendo planos para telefonar, né? Porque o telefonema já aproxima mais, que a pessoa ouve a voz. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de conversar com vocês. Espero todo mundo no meu curso, hein, gente? Botem um e-mail lá. Como é que faz para se inscrever nesse curso aí? Como é que faz para se inscrever no curso? Eu mando, é só botar um e-mail lá que eu mando o flyer e você liga na USP. São só 8 aulas, sábado de manhã. Você só paga R$100 a matrícula e você tem um certificado da Universidade de São Paulo. O único pré-requisito é que você ou seja formado ou esteja fazendo uma faculdade. Esse é o pré-requisito. Pode ter Paulo. A gente vai abrir para perguntas agora. O mais costuma fazer isso na lógica velha é melhor, né? Eu acho. A Vera ou a Fernanda? A Fernanda não. Então, perguntas. Porque tem
Tem hora para acabar. É rápido porque tem hora para acabar. Você está na fila, eu tô vendo. Nós estamos na hora, né? Não, até 9h30. Não, mas eu acabei na hora. Você me deu parabéns. Eu te dei, me deu uma altura para ler. Não, pela por terminar na hora. Você viu na hora. Que É, hora? fantástico. Eu sou demais, ó. Demais. Perguntas? Bom, a pergunta é. Eu primeiro? A pergunta é sobre o grupo de pais homossexuais. Você falou que, na verdade, é grupo de pais de LGBT, né? Sim. E para as pessoas trans, isso também inclui pessoas heterossexuais, na verdade. Então, Sim, heterossexuais também. a pergunta era mais Sim, pra... há pouquíssimos trans homossexuais. A maioria dos nossos trans são heterossexuais. Era mais para abrir isso, que não é só homossexual mesmo. Ah, sim, é que não tinha espaço para tudo isso aqui, né? Na aula eu dou uma aula inteira sobre trans, inclusive eu convido trans que são da nossa ONG, né? Para vocês fazerem perguntas para os próprios trans. A gente fala um pouco de teoria e depois conversa com os próprios trans. Nós temos trans, a maioria heterossexuais, mas tem também trans homossexual. Um rapaz trans homossexual. É mais difícil para eles, para convencer a mãe de que o filho é trans, quando ele é homossexual, é difícil. Porque fala, como? É trans, mas gosta de mulher? Então, biologicamente um rapaz que se sente uma moça e que gosta de uma moça. Na cabeça da mãe, dá um nó, gente. E faz 3 anos que eu estou trabalhando com essa mãe e até hoje ela não entendeu, porque ela fala, mas a minha filha, o meu filho é um rapaz que gosta de moças. Como é que ele é trans? Percebe? Obrigado, é isso. É muito difícil para as mães quando os trans são homossexuais. Ainda bem que são poucos. A maioria é heterossexual, que fica mais fácil para trabalhar com os pais. Aqui, ó. Eu queria saber como que dentro do grupo é trabalhada a questão de tanto gêneros não binários quanto bissexualidade, todos os meios termos ou... Em que grupo? No grupo de jovens ou no grupo de pais? Dos dois, mas principalmente no de jovens, porque isso é uma tendência, não sei, eu posso estar errado, mas até um tanto quanto moderna, assim. Deixa eu entender bem a sua pergunta. Você quer saber como que os jovens, no grupo de jovens, trabalham com a bissexualidade, com a homossexualidade, com a homossexualidade? Não, na verdade, a questão do binarismo mesmo. Se existe algum trabalho na questão de pessoas não binárias, de gêneros não binários, e porque, que nem você falou agora, transexuais que são homossexuais, mas hoje em dia existe toda uma série de pessoas que até não se definem nem como homossexual. Nós temos, no nosso trabalho, a possibilidade da pessoa ser o que ela é. Ponto final. Ela é o que ela é. Não fazemos questão de nomes. É que esses nomes ajudam a gente a organizar o mundo, né? Porque senão a gente fica muito perdido. Mas, na verdade, é só para isso que serve. Porque é uma redução desgraçada. Porque o ser humano é muito mais complexo do que esses nomezinhos, né? Então, e lá no projeto, a gente tenta essa base. A pessoa é o que ela é, não precisa nem ter nome. Inclusive, eu posso passar a palavra aqui para uma das nossas coordenadoras para falar alguma coisa sobre isso. Falar um texto, assim. O que ela perguntou, como é que nós trabalhamos com a bissexualidade, a homossexualidade, como são eles que resolvem tudo, né? Então, tá aí.
Eu acho que, como a gente já disse, a nossa intenção é não definir, não julgar de nenhuma forma. Temos participantes, né, temos os escorpianos que se denominam trans ou não binários, enfim, a gente tenta acolher justamente na base da identificação, para que as pessoas elas possam se identificar consigo mesmas e ter uma participação na sociedade sem culpa, sem medo, sem vergonha, enfim, é isso. Existe alguma base na psicanálise já para tratar, por exemplo, questões não binárias? Eu não sei assim. Eu penso que eu vou ter que estudar um pouco mais para ver se existe. Não vou dizer nem não nem sim, porque eu acho que eu não estudei o suficiente para responder a sua pergunta. Mas eu tenho estudado e quem sabe, né, eu consigo encontrar alguma coisa que me ajude. O projeto é de uma simplicidade muito grande e é difícil por causa disso. Porque a regra a pessoa é quem ela pode ser quem ela for, desde que ela lógico, não atrapalhe, não prejudique ninguém lá, mas ela pode ser quem ela for e ela não pode ser julgada mal por isso. Lá no projeto Cultura é assim, você é quem você é. Você tem o direito de ser. Nós temos casos de jovens que ficam 2 anos sem falar, porque já chegam não falando, né? Olhando para o chão. A gente põe na porta para receber as pessoas, porque não precisa falar nada, só dá o papel para a pessoa assinar. E de repente, na festa do Dia das Mães, esse rapaz me pega o microfone e me faz um discurso. Uma voz linda. Juro para vocês que meu coração sobe aqui. Porque é incrível como é que uma pessoa não fala uma palavra, entra no projeto, não consegue falar, de uma timidez incrível e de repente pega o microfone e faz um discurso. Não foi? Nossa, fiquei tão comovida, foi tão lindo. Eu só queria fazer 2 complementos, até concordando com a Edith. Assim como bi, hétero, só serve para classificar, os modelos psicanalíticos, e tem um monte, a gente tem que tomar cuidado quando vai usá-los para não usar para tudo, porque às vezes ele só serve para alguma coisa. Ele foi desenvolvido para alguma coisa, e esse para alguma coisa às vezes se perdeu no tempo. Com uma neutralidade. Há pacientes em que a gente precisa usar a neutralidade. A dificuldade é saber o que usar e quando. Então, os modelos, eles têm vários. Partindo para outra pergunta, você tem modelo do Bion? Depois, é que assim, de bate pronto, eu não lembro de um artigo do Bion discutindo sexualidade. Ele tem toda uma obra. Ele fala fundamental de estudar o conhecimento humano. Tudo, mas ele não fala de sexualidade. Então nós temos Freud, que a base é a sexualidade. Nós vamos para Klein, que a base não é bem a sexualidade, é a angústia. Depois a gente vai para Winnicott, que tem a ver com o meio ambiente, com o desenvolvimento, com outras coisas. Você chega no Bion, mas o Winnicott ainda fala de sexualidade. Bion não fala. Bion desenvolve toda uma teoria da psicanálise fantástica, com modelos, mais de 15 modelos para você pensar, nenhum com base especificamente discutindo a sexualidade do ponto de vista sexual, vamos colocar. Tá? Então tem modelos para você usar para pacientes e que é irrelevante essa questão. Tá? Só para complementar a pergunta da Ana, lembrando do Bion, que para ele isso não era algo importante, porque nunca apareceu sequer na aula dele. Tá? E nem nas conferências que ele dava. Quem? Eu. Invertido aqui. Invertido aqui. Edith, eu queria saber como é que você tem lidado hoje em dia, que eu imagino que chegam muitas mães para você, e até os próprios LGBTs, com um conflito religioso muito grande. Né? Porque eu acho que hoje em dia a gente vive um fanatismo religioso aí que está tomando conta, eu vou falar pelo Brasil, né? Não sei no mundo, mas assim, que é preocupante, né?
Como é que isso tem chegado para você? Como é que você aborda isso? Como é que você lida com isso? Eu falei um pouco, eu dei a entender, deixa eu ver se está aqui. Eu dei a entender, acho que cheguei a falar um pouco, né, quando a gente fala do biologizante, né, da coisa de o sexo para ter filhos, né, isso está dentro das religiões, né, e atrapalha demais as mães. São as mães que mais têm dificuldade, são as mães religiosas. Eu tenho um imenso carinho por elas, porque eu sei que elas são as que mais sofrem. Há mães evangélicas que chegam a chorar, dizer chorando: meu filho tem um demônio dentro dele, minha filha vai para o inferno, não tem salvação. Agora imagine uma mãe acreditar que a filha vai para o inferno, não tem salvação. Uma pessoa que tem fé naquilo, né? Que foi criada dentro de uma igreja, e o pastor fala isso: sua filha vai para o inferno. Então, eu tenho muito carinho com as mães religiosas, e o que eu tento fazer, eu aconselho a não largar a religião, porque toda vez que elas largam a religião, não dá certo, porque a culpa fica da filha ou do filho. E nós queremos se aproximar da família, e não separar, né? E não dá para uma pessoa que foi criada dentro da igreja largar a igreja. Então, o que eu faço, eu minto muito, sabe? Minto muito. São mentirinhas bondosas e tal, mas se mentira for menos pecado, eu já estou no inferno. Porque eu minto mesmo. Aí, eu vou conversando com elas, dizendo que, por exemplo, a palavra, no decorrer do tempo, os chefes, as pessoas que tinham poder, podem ter mexido um pouco na palavra. Então eu começo, elas falam a palavra, né? Aí eu começo a pôr na cabeça delas, como elas se identificam comigo, que eu também sou mãe de homossexual. Então, eu falo para elas, né? E também acham que eu sou religiosa. Eu não sou, eu sou agnóstica, mas é segredo, viu, gente? Pelo amor de Deus, não falem por aí que eu sou agnóstica, porque eu sou religiosa, viu? E aí, como elas acham que eu também sou religiosa, aliás, eu tenho inveja de quem acredita, viu? Eu acho bonito acreditar. Então, aí eu tento mostrar que a palavra pode ter sido mexida no decorrer do tempo, que é coisa do homem, não é de Deus, que Deus é amor, e que os homossexuais são filhos de Deus, como qualquer pessoa, e que Deus deve ter um motivo para ter feito essa diversidade toda, que não é só com o ser humano. A diversidade está por aí, no reino animal, vegetal. Você planta duas árvores da mesma espécie, uma perto da outra, elas nascem diferentes. Então eu vou falando essas coisas, vai devagarinho, né? Eu falando, e falo para elas conversarem diretamente com Deus. Em vez de conversar com o pastor, desse assunto, você conversa diretamente com Deus. E aí eu acabo internalizando nelas o conceito de que elas foram escolhidas por algum motivo, que é segredo, que Deus ainda não contou, mas deve ser uma coisa muito especial. Elas são mães especiais porque elas foram escolhidas por Deus. E que Deus um dia vai falar para elas por que elas. E que os filhos delas também foram escolhidos, porque são minoria, né? Então foram escolhidos. Por que os filhos foram escolhidos? Deus contou? Não. Algum motivo Deus teve para escolher. E aí é verdade. Se existe Deus, por quê? Porque Ele fez tantas diferenças. Porque a norma do mundo é a diversidade. O mundo inteirinho de diversidades. Por que Deus fez tudo assim, desse jeito, tão complexo? E é assim que eu faço. Mas isso demanda muito tempo e muito sofrimento por parte da mãe, né? No último Dia das Mães eu tive uma alegria muito grande, que uma mãe religiosa e com muita dificuldade me disse que iria à festa do Dia das Mães. Eu não acreditei, falei, ela não vai. Porque ela falava assim para mim, mas eu tenho medo, você vai me buscar no metrô?
Eu não podia ir buscar no metrô, mas eu vou na esquina te esperar. Ó, no dia da festa, eu tinha que largar tudo e ir até a esquina para buscar aquela mãe. Falei, eu vou. Pensei, estou perdendo meu tempo. Não é que eu vou e a mãe vem. Quer dizer, a gente fica feliz, porque a gente sabe a dificuldade dessas mães. E a dificuldade dos filhos. Enorme. Sabe por quê? O mito do amor incondicional. Esse mito do amor incondicional, que eu não sei por que foi construído, que não existe isso, gente. O amor de uma mãe é imenso. Eu acho que não existe alguém no mundo que ame mais a gente do que a mãe da gente. Mas ele não é incondicional. Aí os meninos ficam tão tristes, falam, Edith, mas é minha mãe, ela não me ama, o amor de mãe não é incondicional. E eu não posso falar não para eles, porque eles foram internalizados na gente. Que o amor de mãe é incondicional. Só que não é, gente. Mãe não é só mãe. Eles escrevem mensagens para mim de 4, 5 páginas. E no fim falam assim, Edith, você fala com a minha mãe? Só que eles não falaram o nome da mãe. Eles falam mãe 500 vezes, mas a mãe não tem nome. Porque a mãe não é uma mulher. Mãe é mãe. Mãe não é uma mulher. Vocês sabem disso, que mãe é mãe, né? Mãe não é uma... É difícil pensar na mãe como uma mulher. Só que a mãe é uma mulher. E é uma mulher que tem defeitos, tem qualidades também, mas tem defeitos. É uma mulher que é preconceituosa, porque o preconceito foi internalizado em todos nós. Nos filhos também. Os homossexuais também são muito preconceituosos, porque o preconceito foi internalizado neles desde que eles nasceram. O processo de autoaceitação, nós trabalhamos com esse processo no projeto Purpurina, é muito complicado e é muito semelhante ao processo de aceitação dos pais. Nesse livro eu mostro isso. Como o processo de autoaceitação é semelhante ao processo de aceitação de uma mãe e de um pai. É muito semelhante. São gêmeos. Mas o mito do amor incondicional, né? E também a coisa biológica, né? A minha mãe. A mãe nasceu antes para cuidar da gente. Nós somos seres indefesos quando pequenos, né? E falando então de psicanaliticamente, a coisa fica pior ainda, né? Porque a gente se mistura com a mãe, né? Depois é difícil da gente se afastar da mãe. E aí a mãe é uma pessoa muito importante. E a mãe nos rejeita. Não nos quer. Dói. Fere. E nós, eu acredito que tenha pessoas aqui que são psicanalistas ou que estudam, né, psicanálise. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Elas precisam de ajuda. Posso fazer uma pergunta? Agora, no contexto de abordagem mesmo, principalmente com as famílias. Você acha que o processo de psicologia familiar, no contexto da sistêmica, auxilia nessa relação? De tratar a família mesmo, entre o adolescente e os pais? Eu uso tudo quanto é recurso, né? Trabalhar com a dinâmica familiar me ajuda muito. Eu preciso, para falar com a mãe e o pai, eu preciso saber sobre a dinâmica familiar, porque senão eu não sei como falar. Porque cada família é um pouco diferente da outra. Então eu tento descobrir qual é a dinâmica familiar, falar com o pai, se possível, com a mãe. Eu falo em separado com cada um. Depois, se possível, junto. Eu faço coisa da minha cabeça que vocês não podem nem imaginar. Às vezes eu falo com a mãe, depois eu resolvo falar com o pai, aí eu falo com o pai. Eu vejo que não é bom juntar pai e mãe, aí eu falo com o filho, aí trabalho com o filho, trabalho com o pai, trabalho com a mãe, no final eu junto todo mundo. Porque eu imagino que ter uma noção de como a família funciona em conjunto, né, é uma forma de você dimensionar até onde vai a questão eu do entendo, jovem. mas nesse particular não dá muito certo no começo, juntar todo mundo. Pela minha experiência,
Eu falo em particular com o jovem, tudo que o jovem fala é confidencial. Eu falo como pai, tudo que eu falo, que o pai fala é confidencial. Falo com a mãe, se possível. Tudo que a mãe fala é confidencial. E aí eu uso aquilo que eu consegui perceber de cada um para ajudar todos e para ajudar nessa união. Ontem eu estava com um pai e foi muito interessante porque foi ótimo eu ter falado com ele, porque eu percebi o que estava acontecendo com aquele pai. Ele começou a falar, ele falou da criança. Eu vi que tinha alguma coisa na infância desse pai importante e tinha, quando ele era criança. E isso foi fundamental para eu poder ajudar esses pais, e eu sei que vai ser fundamental para eu poder ajudar esses pais e ajudar esse rapazinho que tem somente 13 anos. Era uma coisa que, se eu não tivesse conversado com esse pai em particular, e ele tivesse acreditado que é tudo confidencial, que é mesmo, é confidencial mesmo, eles sabem que é. Então, eu não teria esse dado para entender essa dinâmica tão complicada. Se eu tivesse juntado, eu não ia perceber. Então, eu geralmente junto no final. É aquilo que eu falei, né? Em alguns casos, algumas técnicas funcionam muito bem. Em outros casos, não funcionam. Então, essa é a nossa dificuldade. Porque se tivesse receita do bolo, faça sempre assim, 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 que vai dar certo, já era difícil, porque lidar com o ser humano é difícil. Mas a gente ficava mais tranquilo. Agora, sabe, essa técnica serve para esse, mas não serve para quê? E quem trabalha com jovens homossexuais, trabalha com muitas pessoas que falam de morte, que já tentaram suicídio, pessoas que se machucam, borderlines, né? E se a gente for pela teoria ortodoxa, a gente vai começar a mandar essas pessoas para psiquiatra, e os psiquiatras têm uns remédios da moda, que eles receitam sempre o mesmo para todo mundo. Muitos deles, eu tenho um psiquiatra, né? Infelizmente, aqueles que eu confio cobram muito caro, nem todo mundo pode pagar. E eu estou cansada de psiquiatra que receita sempre o mesmo remédio, e remédios fortíssimos quando não há necessidade daquele remédio. Porque aquele sintoma, que em outros casos são de doenças graves, né? Quando é caso de rejeição dos pais, rejeição parental, o sintoma aparece e não é aquele caso, aquele diagnóstico que o psiquiatra pensa que é. E o remédio fica forte demais, fica errado. Olha, eu vou contar, não é fácil, não é mesmo. E é muito angustiante a gente ter a certeza de que a gente pode errar. Que a gente pode errar e errar. E a gente precisa tomar muito cuidado para perceber o erro logo. Porque se você perceber o erro logo, você ainda pode consertar, né? Então, tem que tomar muito cuidado e sempre pensar, eu posso errar. Há a possibilidade de eu errar. Eu ficar sempre de pé atrás. Porque a gente está lidando com a vida da pessoa, do ser humano. É que eu tenho a função chata de controlar o tempo. Tem 5 minutos. Está roubando 5 minutos. Eu tenho que encerrar. Eu tenho que terminar 9h30 já com o encerramento. Eu tenho a função chata de controlar o tempo, gente, senão a gente ficava aqui até... Vai estar uma delícia. Bom, vamos lá. Com pesar não foi assim. Posso perguntar uma coisa para eles? Pode. Então, na verdade, eu não faço palestra. Não sei se vocês perceberam, né? Palestra, semioticamente falando, é um gênero muito mais formal, né? E eu não sei fazer palestra. Então, eu faço isso que vocês viram que eu faço. E eu gostaria de saber, sinceramente, se eu preciso mudar a minha maneira de falar.
nas palestras. Porque, mas com sinceridade, por favor, porque vai me ajudar muito. Porque eu posso mudar, claro. Eu posso tentar fazer um pouco diferente. Porque eu sei que isso não é uma palestra. Semioticamente não é. Alguém sugere alguma coisa? Isso é uma coisa mais formal? De vez em quando eu falo palavrão, né? Adora. Então, continua assim. Sinceramente. Obrigada. É porque a gente está falando de um problema social, né? Então, na minha visão, a palestra mesmo é mais uma coisa mais acadêmica, profissional, para coisa fechada. Então, se a gente está falando de uma coisa, eu já vim com uma expectativa, então eu não estava esperando formal. Porque se você quer desenvolver teoria, você pega um texto e lê. E aí você pergunta para o seu professor alguma coisa que você não entendeu. Agora eu penso, se eu ficar explicando teoria psicanalítica aqui, é no saco. Bom, não tem jeito, né? Bom, obrigado, Edith. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter me dado essa chance de Gina, perguntar. Eu fico preocupada mesmo, de falar, de fazer coisa. Não. Bom, recadinhos. A escola está com o programa de formação de psicanálise aberto, né? Vagas do programa de formação presencial aqui em São Paulo, 19h30, nas segundas-feiras, com início imediato, em Campinas, para início 11/3, às terças-feiras. Eu vou sortear aqui, tá? Depois do recadinho, tá? Depois do merchan, a gente sorteia livro. IAD, à distância, quarta-feira, 19h30, com a Fernanda, início imediato. Terça-feira, 21 horas, com a Vera, com início em 11/3. A escola e o instituto também, nós vamos começar um trabalho de clínica social, e as inscrições vão estar abertas a partir do dia 15/3 no site da escola, tá? Tanto para o público GLBT quanto para o público em geral. São 20 sessões. São 20 sessões. São 20 sessões, tá? Então, lá no projeto, nós vamos divulgar isso. Tá? Então, são sessões de psicanálise. Tá? São uma pequena colaboração. De quem pode. Quem pode. Tá? Um trabalho social. É um trabalho social. A pessoa traz bolacha, traz. Isso. Tá? Dinheiro do busão, tá tudo bem. E aí as inscrições são a partir do dia 15/3, lá no site da escola. Tanto para o pessoal do Sandro, que é para o GPH, quanto para o público em geral, não somente para questões GLBT. E agora a gente vai sortear 2 livros da Edith, que ela gentilmente os doou. Então, eu queria trazer um de cada, mas eu vi que eu não tenho esse. Porque esse é o que sai mais para as mães, né? E aí eu vi que só tinha aquele. Aí eu trouxe 2 iguais. Obviamente, quem não for sorteado, desce e compra, né? Coisa óbvia. Depois de uma palestra dessa, uma simpatia dessa, desce e compra, por favor, né? E se acabar, por favor, encomenda. É o mínimo, né? Mínimo. Até parece que eu ganho muito quando vendi livro. Eu ganho uma fortuna, gente, R$5. Cada livro vendido R$5. Ai, se eu não tivesse meu príncipe. Gabriela Zampar. Gabriela Zampar já está até autografado, hein? Olha, claro. Maravilha. Deixa eu ver. Já saiu alguém lá do fundão. Alexandre Dotti. Alexandre Foi embora. Foi embora. Foi embora e perdeu. Você não é assim. A menina também tem
Quase igual aconteceu outra mulher. Tinha que ser das mulheres. Michele Figueiredo. É sortuda. Gente, lembrando que nosso marido, por favor, assinar a lista. Tem também a lista para receber novas informações sobre o curso na USP, da Edith. Muito obrigado. Obrigado, realmente muito obrigado. A terceira semana de março. Tá? Estamos de volta ao mesmo tema. Beijo nas crianças.